Existem fatores genéticos, por certo, que estão relacionados ao câncer de próstata, embora não se tenha conseguido definir qual ou quais são os genes específicos relacionados a essa doença, e existem algumas manifestações ou alguns fatores externos que vão interferir também nesse desenvolvimento dos tumores de próstata. Existem fatores ambientais, fatores alimentares, os mais conhecidos ou os que são de maior relevância é a ingesta de gordura e de proteína animal, né, de carne vermelha, que são fatores que acabam aumentando um pouco o risco, o que não implica que a pessoa não possa ingerir gordura ou carne vermelha, mas é um fator que pode favorecer mais o desenvolvimento do câncer da próstata. Não, existe um aumento do tamanho da próstata que ocorre de modo progressivo na quase totalidade dos homens. Isso se dá a partir aí do início da idade adulta. Ele se torna mais notório após os 40 anos e alguns homens vão ter um aumento que vai ser de maior magnitude, outros vão ter um aumento que não vai ter nenhum impacto. Mas esse aumento é um chamado aumento benigno, é a hiperplasia da próstata. O câncer da próstata, ele independe desse aumento. É um tumor maligno que se desenvolve na próstata, mas que não está relacionado necessariamente a esse aumento. A pessoa pode ter o aumento da próstata e não ter câncer de próstata, ou ela pode ter o aumento da próstata e ter, em paralelo, o câncer da próstata. Não existem esses fatores externos como o andar de bicicleta, ou usar uma calça mais justa, ou permanecer por um longo período sentado, que possam levar ao câncer de próstata. Pessoas que têm o hábito da prática de ciclismo com muita frequência, em algumas dessas pessoas, em algumas situações, existe uma elevação do PSA, que é um exame, né, um marcador, é uma proteína que é produzida pela próstata. Então, a prática de ciclismo mais intensa ou mais prolongada pode fazer com que a secreção dessa proteína, dessa substância, fique aumentada, o que não significa que essa pessoa tem ou vai ter câncer de próstata, ou que o fato de andar de bicicleta, que é a situação mais conhecida, vai ocasionar um dano à próstata. Simplesmente ela está associada mais à elevação dessa substância no sangue. O diagnóstico do câncer de próstata, ele tem um impacto muito positivo pelas políticas de prevenção, de apoio à saúde do homem que têm sido desenvolvidas em vários países, inclusive no nosso. Então, todo homem ele deve fazer uma avaliação periódica com o urologista a partir dos 40 anos, segundo a recomendação da maior parte das sociedades ligadas à urologia. E essa avaliação ela consiste de uma obtenção de dados clínicos, de dados da história clínica do cotidiano desse paciente, dessa pessoa, o exame físico, que inclui o exame da próstata, conhecido como toque retal, o exame da próstata por meio do exame digital retal, que é desconfortável, mas ele é realmente necessário, e a realização de alguns exames complementares, entre os quais o PSA, que eu citei há pouco, né, que é a dosagem dessa proteína no sangue. Existem alguns exames a mais que podem ser feitos como exame de urina, exames para avaliação da função renal e exames de imagem, como a ultrassonografia do trato urinário e, em casos específicos, inclusive, a ultrassonografia específica da próstata. Esses são exames que são utilizados como rotina. Esses são exames que ajudam a fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata. E eles têm realmente trazido
um dado muito positivo, porque uma grande maioria dos homens que têm câncer de próstata hoje tem esse diagnóstico feito de modo precoce, em um momento inicial, ou seja, ainda quando é passível de um tratamento, onde é passível se obter uma cura dessa doença. O toque retal e a dosagem do PSA são fundamentais, seriam os dois principais parâmetros de avaliação em relação ao câncer de próstata. Um não substitui o outro. Os dois exames são passíveis de falha, ou seja, pessoas com câncer de próstata podem ter um toque retal totalmente normal, podem ter alterado, e a mesma coisa em relação ao PSA. Ele pode ter um PSA com um valor normal e ter câncer de próstata, ou às vezes ter um PSA elevado e não ter o câncer de próstata. Então, a integração dos dois exames, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Quando se tem um PSA acima de 2,5, a chance de um homem ter câncer de próstata é em torno de 30% a 40%. Quando, além do PSA estar aumentado, né, acima de 2,5, ele também tem um nódulo tocável, né, no exame de toque retal, a chance de que sejam ou que tenham câncer de próstata sobe para 90%. Então, o diagnóstico ainda é precoce, mas tem um resultado mais fidedigno. Então, os dois exames são necessários porque eles se complementam. Um não substitui o outro, um não exclui o outro. O tratamento do câncer de próstata, ele pode ser dividido nos casos de câncer localizado, uma fase mais inicial da doença, e nos casos de câncer avançado da próstata, ou seja, quando já a possibilidade de cura não existe, é mais uma conduta paliativa, uma conduta que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar o desenvolvimento da neoplasia. No caso do câncer localizado, aquele que teve um diagnóstico feito ainda num momento inicial, numa fase inicial, o tratamento está baseado hoje na retirada cirúrgica da próstata, que é a prostatectomia radical, na realização da radioterapia externa ou de uma modalidade de radioterapia que se chama braquiterapia, que é o implante de sementes radioativas no interior da próstata. Para cada situação, existe uma melhor indicação ou para a cirurgia ou para a radioterapia, mas essas são formas de obter a cura, ou seja, você vai conseguir realmente retirar totalmente a existência do câncer. Nos casos de câncer avançado da próstata, normalmente o tratamento está baseado no bloqueio hormonal, bloqueia-se a testosterona, que é o hormônio que nutre a próstata, e esse bloqueio pode ser feito com medicações orais, medicações injetáveis, ou às vezes até com uma cirurgia nos testículos, que visa diminuir ou reduzir bastante a produção hormonal. O tratamento do câncer localizado, ele pode trazer como consequência, tanto pela cirurgia como pela radioterapia, alterações da ereção, da potência sexual, e pode levar também, em alguns casos, à perda da capacidade de conter a urina, que é a incontinência urinária. Essa incontinência urinária ela pode ser minimizada ou pode-se retomar mais rapidamente a continência após um tratamento cirúrgico com a realização de medidas de fisioterapia que visam fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Existe um centro de reabilitação e de apoio ao paciente com distúrbios urinários do Fleury, onde há uma equipe com fisioterapeuta, com enfermeira, que vão buscar levar esse paciente a ter um fortalecimento da musculatura e retomar a continência. Então, existe esse apoio, esse paciente ele é encaminhado para o centro pelo médico, que é responsável pelo seu atendimento, e depois de submetido a essa reabilitação, ele retorna então ao acompanhamento do médico que o assiste.